Elias, parte 3. As três missões entregue por Deus a Elias no Monte Sinai. A corrida de Elias na direção do seu túmulo, no topo do Monte Sinai, foi um dos maiores milagres registrados no Velho Testamento. Mas Elias não percebeu isto. Sua longa caminhada levou 40 dias e 40 noites. Como que anestesiado, sem a noção do tempo, Elias só queria um buraco para entrar e desaparecer do mundo dos vivos. Elias estava tão irado, tão obcecado em apontar os erros de Deus, que preferiu morrer no lugar onde o grande profeta Moisés recebeu a lei diretamente das mãos de Deus. O propósito de Elias era terminar sua fracassada missão como profeta de Deus lá no Monte Sinai. Mas outra realidade aconteceu. Deus transformou o Monte Sinai em um palco para revelar o seu incomparável poder para Elias. Lamentavelmente, Elias não fez caso disto, pois mesmo depois ele ainda repetiu as mesmas respostas infundadas às perguntas de Deus. A vontade de Elias era realmente entrar vivo na sepultura, para nunca mais sair. Todavia, este túmulo não estava disponível para ele no Monte Sinai. Mas onde estaria? Lá em cima, no Monte Sinai, o vivo que desejava virar defunto foi credenciado por Deus para realizar três grandes missões. Elias ele buscou subir ao monte e encerrar sua missão, mas Deus não o dispensou. Deus ordenou que Elias fosse ungir um carrasco sanguinário, um ímpio inimigo mortal do reino de Israel. Naquele momento, este carrasco não passava de um chefe de gabinete, de um mordomo do atual rei da Síria. Seu nome era Azael. Era tão inexpressivo que ele próprio se considerava um cão desprezível. Mas a espada de Azael seria tão impiedosa contra Israel que fenderia até o ventre das grávidas. Que Deus é este? O maior engano da humanidade, inclusive de muitos cristãos, é ignorar que o maior inimigo é Deus. A depuração da nação de Israel estava ganhando o formato que Deus havia determinado. Deus mandou que Elias ungisse um capitão do exército do rei Acabe como rei em seu lugar. Seu nome era Jeú. Este oficial intermediário receberia a missão de Deus para exterminar toda a família do rei Acabe, com uma crueldade tal que nem as melhores leituras do futuro alcançaria. Imagine, o rei Acabe tinha 70 filhos, todos eles príncipes. Era impensável que isto viesse a acontecer. Além do mais, todo o sistema político-administrativo envolvia pessoas da mais absoluta confiança da realeza. Os homens sempre tendem a acreditar mais nos cenários humanos do que naquilo que Deus fala. E por último, Deus mandou que Elias ungisse um certo moço, profeta em seu lugar. Estaria chegando o momento da aposentadoria de Elias. Estaria próxima a sua morte.
Através das leituras dos textos sagrados, esses 3 decretos divinos tinham o objetivo de impor juízo à nação de Israel. Isto seria o preço do abandono deles para com Deus. Esses 3 homens comandariam ao seu tempo verdadeiros extermínios no meio da nação de Israel. A grande onda tempestuosa estava se levantando no horizonte ainda distante, mas cairia implacavelmente como recompensa divina sobre aquele que fez pior, sobre aquele que mais irritou Deus e sobre toda a nação de Israel. A subserviência nacional a este casal real não isentava ninguém do castigo divino. Ao sucessor de Elias também caberia ressuscitar Deus nos corações dos remanescentes israelitas. Deus também revelou para Elias que ele não estava só como crente. Deus revelou que tinha 7.000 pessoas em Israel que não seguiram o modal baalista. E sobre estes 7.000, Deus tinha total influência. E eles seriam preservados dos castigos que iriam alcançar o reino de Israel. Elias não passava de um condenado à morte pela rainha Jezabel, e esta sentença estava válida. É de se imaginar que quem seguisse Elias estivesse também em perigo. Quem quisesse segurança, ficasse longe de Elias. Ninguém duvidava do cumprimento da ameaça real contra Elias. Todos sabiam que Elias só não foi esquartejado e os pedaços do seu corpo colocados em lugares estratégicos para apodrecer, porque ele não tinha sido encontrado. De repente, Elias aparece no cenário de Israel novamente, sem um ajudante. Eu não duvido que muitos lá atrás fossem candidatos, tivessem uma fila para que Elias escolhesse. Mas agora, certo? Todos corriam para longe. Afinal, a expectativa de vida junto a Elias era dias ou no máximo meses. Os sonhadores lá de trás jogaram seus sonhos no lixo. Quem era louco de seguir um condenado à morte, imagine. Era melhor estar vivo do que acompanhar Elias. Acredito que este foi o pior momento para se achar um voluntário que seguisse Elias. Mas Deus já tinha escolhido um. E o sucessor de Elias se chamava Eliseu. Este moço estava trabalhando arduamente quando Elias o encontrou. Eliseu estava arando com 24 bois. É percebível o grau do seu empenho e o seu comprometimento com o trabalho. Ora, acompanhar o atlético Elias não era tarefa fácil. Dificilmente alguém criado em palácios, acostumado à sombra e água fresca, com uma cesta sagrada naquele horário rígido, né? E também tivesse coragem suficiente para enfrentar a morte a todo momento. O convite de Elias a Eliseu foi um tanto inusitado. O texto sagrado nos revela apenas um gesto, sem palavras, ou esforço de convencimento. Interessante é que Eliseu entendeu e atendeu prontamente. Este fato foi muito diferente do ajudante anterior de Elias. O lá de trás deve ter feito uma festa quando foi dispensado por Elias na sua fuga. Já Eliseu fez uma festa quando atendeu o convite de Elias. Eliseu se sentiu muito honrado em seguir Elias. É de se imaginar que ambos agora estivessem debaixo da mesma condenação real. Todavia, a morte não toca quem tem promessas de Deus, inclusive de quem segue na direção delas
ou seja, na direção dos cenários das impossibilidades humanas. Afinal, ter o mundo ao seu lado é o sonho de qualquer um. Mas de que vale isto, se Deus for contra? Apoio até se compra, mas a aprovação e proteção de Deus só com a verdadeira obediência e temor ao seu nome. O rei Acabe recebeu uma grande provocação do rei da Síria. Este rei estrangeiro exigiu uma procuração de posse e usufruto de todos os bens de Acabe, inclusive das suas mulheres e filhos. O rei Ben-Hadad da Síria estava impondo as condições para que Acabe evitasse a guerra. Ou Acabe cedia e ficava desmoralizado, ou enfrentaria um exército tão grande que, nas palavras de Ben-Hadad, se cada um dos seus combatentes pegasse um punhado de terra, faria Samaria desaparecer, deixando em seu lugar um buraco. Poucas vezes na Bíblia Sagrada encontramos expressões com tão elevado nível de orgulho. Literalmente, a visão do rei da Síria em relação ao reino do norte, o reino de Israel, era de total desprezo e humilhação. No tabuleiro multimídia de Deus, o reino de Israel já estava assinalado para ser alvo de juízo divino. Mas Deus resolveu dar uma chance ao rei Acabe. E isto sem que ele tivesse se convertido. Até mesmo sem que ele tivesse pedido. Deus resolveu ajudá-lo. Deus usou um dos seus profetas e prometeu a Acabe dar-lhe vitória contra o rei da Síria, para que Acabe também conhecesse o seu poder. Na realidade, Deus nunca deixa de dar uma chance àqueles que estão condenados à morte. Por ele, é claro. E deu-se a grande guerra entre Israel e a Síria. Como Deus havia prometido, o rei Acabe e Israel venceram. E Deus fez isto para que servisse de testemunho, para que dali para frente eles tivessem elementos para confiar ou para ficarem inexcusáveis diante de Deus. O profeta de Deus também advertiu o rei Acabe sobre outra guerra dali a um ano. É possível que Acabe tenha se preparado previamente, mas nada fez em relação à sua vida espiritual. Nada acrescentou ao seu testemunho como contrapartida para agradar a Deus. Acabe não usou as promessas divinas de vitória para orientar o povo a buscar a Deus, para promover um avivamento espiritual. O que a nação fez de importante? Algo que apontasse para a sua conversão a Deus? Nada. Mesmo assim, Deus deu uma nova vitória ao rei Acabe contra o rei da Síria. Acabe venceu os sírios, mas agiu em desconformidade com as orientações básicas divinas. O insignificante discernimento do rei Acabe levou a cair numa armadilha do rei da Síria. Este rei, já vencido, subjugado, mesmo assim, mandou uma comitiva de assessores maltrapilhos, descaracterizados, implorar misericórdia e compaixão ao rei Acabe. Acabe se deixou encantar e foi mais bondoso do que o próprio Deus. Acabe deixou vivo aquele que deveria ter matado, né? Deus novamente credenciou o profeta para dar uma mensagem ao rei Acabe. Este profeta, ele queria chegar diante do rei ferido, com o rosto sangrando.
Por isto ele pediu a um companheiro para ferir o seu rosto, dar-lhe um soco. Imaginem levar um soco. Era isso mesmo. E o companheiro se recusou a machucar o amigo. O profeta zangou-se e disse que um leão haveria de matá-lo como castigo. Assim aconteceu. Em seguida, o profeta pediu a outro homem para dar-lhe um soco forte no rosto. Este atendeu imediatamente. E o profeta saiu com o rosto machucado e sangrando na direção do rei Acabe. O profeta fez o rei cair em uma contradição. O profeta ensinou que havia saído de uma batalha e que havia deixado um prisioneiro fugir, e que a sentença contra ele era que pagasse com a vida no lugar do fugitivo. Ora, o rei rapidamente referendou a sentença, mas grande foi a surpresa do rei Acabe quando descobriu que o culpado não era o profeta, mas sim ele, pois havia deixado o condenado à morte, o rei da Síria, sair vivo daquela guerra. E agora seria a vida do rei Acabe no lugar da vida do rei da Síria. O homem que havia sido destinado à destruição foi absorvido pelo rei Acabe. E agora seria a vida do rei Acabe no lugar da dele. E o povo de Israel seria destruído no lugar da nação da Síria. Acabe ficou muito desgostoso, indignado. Para Acabe aquilo não fazia sentido, só tinha sido muito bonzinho, nada mais. E Deus, com a sua orientação, aonde ficava? Ora, quem não segue as orientações de Deus sempre comete erros, inclusive históricos. A nação de Israel até poderia não entender, mas o grande criminoso reinaria pelo fato do criminoso de menor potencial ter-lhe aberto a porta da prisão e, consequentemente, ter jogado no lixo o seu caixão mortuário vazio, ou seja, fechou a sepultura sem o corpo estar dentro. O que Deus falou não aconteceu imediatamente, mas aconteceu nos mínimos detalhes, posteriormente. Rei Acabe saiu vitorioso das duas grandes guerras contra a Síria. Em todas elas, Deus prometeu a vitória para ele, muito embora nada ele tenha feito para merecer, bem como nada de bom fez depois, pois ele não mudou de comportamento nem de testemunho. Pelo contrário, baixou ainda mais o seu nível moral e espiritual. O rei Acabe invejou terrivelmente uma propriedade que ficava perto da sua e fez de tudo para adquiri-la, mas não teve êxito. Ele apresentou uma elevada soma, propôs uma escolha ao dono, mas o valor emocional e sentimental daquela propriedade era intangível. Era inalcançável pelo rei. Tudo se tornou ínfimo em oferta do rei. Para o rei Acabe, tudo tinha o seu preço, mas ele havia se enganado. E assim Acabe se amofinou, como um menino birrento, se retraiu na cama, perdeu o apetite, ficou triste. Embora fosse rei, estava privado do que queria, imagine. Mas seu comportamento chamou a atenção da poderosa rainha Jezabel, sua esposa. Após ela saber a razão da birra do rei Acabe, se apresentou como solução. Garantiu-lhe que em pouco tempo a propriedade seria sua. Esta satânica rainha desceu às recâmaras mais profundas do inferno e de lá tirou um enredo infalível para executar o seu plano. A rainha Jezabel usou a religião judaica
como manobra sorrateira para criar um crime contra o dono da propriedade, né? Propriedade que era alvo do interesse do rei Acabe. Todas as autoridades da cidade foram orquestradas pela rainha Jezabel para encenarem, inclusive com falsas testemunhas, que Nabote, o legítimo dono da propriedade, havia blasfemado contra Deus e contra o rei. E absolutamente ninguém contestou a rainha, todos tinham medo dela. Eles fizeram exatamente como a rainha queria e mataram o inocente Nabote e toda a sua família, como se fossem culpados. E assim Acabe foi presenteado com a propriedade do falecido Nabote. É claro que Acabe já esperava isto, bem como sabia que os meios usados pela sua esposa, a rainha Jezabel, seriam os mais espúrios possível. O que Acabe não sabia era que Deus estava vendo tudo em tempo real, que nada passava despercebido aos seus olhos. O que Acabe não sabia era que naquela trama todos os protagonistas, embora tivesse o mais absoluto interesse em manter o fato e as motivações em sigilo, certo? Pois arrastavam um grande pedaço de culpa cada um, certo? A verdade é que Deus atualizou o profeta Elias e mandou que Elias fosse na propriedade no momento que o rei Acabe estava tomando posse dela. Acabe estava feliz com a posse da propriedade, que tanto invejara. E de repente ele viu a última pessoa que esperava encontrar, o profeta Elias em pessoas. E nas palavras de Acabe, Elias era o seu inimigo. Imagine ser inimigo de Elias e não ser inimigo de Deus. Acabe achava que isso era possível. Este rei, ele foi um autêntico exemplo de alguém que sempre escolheu ser anão na sua experiência com Deus. Elias entregou para Acabe todas as promessas de juízo divino contra ele. Elias deu meticulosamente o que iria acontecer à sua vida. Ele morreria e os cães lamberiam seu sangue. E como seria estarrecedora e surreal a morte da rainha Jezabel. Os cães vadios e arruaceiros comeriam a sua carne no meio da rua. Imagine, o mundo tornou conhecimento disto através do porta-voz Elias, porta-voz de Deus. As infrações do rei Acabe e a sua extensa folha de pecados e crimes estavam registrados no fórum divino. E os processos que correm no céu não terminam em pizza como aqui na terra. Por algum tempo, estas ameaças pareceram ter surtido algum efeito de reflexão e arrependimento ao rei Acabe. Mas logo ele esqueceu e voltou às velhas práticas, aos velhos hábitos. E a verdade é que as promessas de Deus se cumpriram na íntegra. Convido a todos vocês para assistirem. Próximo vídeo.